Bom dia. Dando continuidade à Escola de Formação de Discípulos, nós hoje falaremos sobre o Evangelho do Reino na pregação da igreja. E o fundamento está em Atos capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Fomos chamados para pregar um evangelho bem definido do reino. Os apóstolos pregaram este evangelho e nós temos que fazer o mesmo. Passados mais de 20 séculos, a pregação do evangelho continua com essa exigência, com essa qualificação, apontando para dois elementos essenciais: a centralidade de Jesus e o seu governo. A forma como o evangelho do reino se aplica a cada pessoa pode variar conforme a época e o lugar, as peculiaridades de cada indivíduo. O próprio Jesus, ele era extremamente sábio nesse contexto de entender que o evangelho ele precisa de fato ser um evangelho contextual, sem todavia mudar a sua essência. Esses dois elementos, que é a centralidade de Cristo e o seu governo, eles não podem faltar na nossa pregação, porque dessa maneira ele será o mesmo evangelho pregado para as pessoas e pelo qual nós fomos salvos. Qualquer outra pregação que não contém esses elementos ou que os negue na prática não é o evangelho verdadeiro. Infelizmente, em nossos dias é comum vermos uma pregação que usa o termo evangelho, mas que está centrada nas necessidades do homem ou em conceitos e valores humanos contrários ao evangelho do reino. É a substituição do evangelho do reino pelo evangelho humanista. Esse é um evangelho que nós podemos chamar de boas novas totalmente falsas, algo que nós precisamos compreender que o homem separado de Deus, ele só pode ser reconciliado com Deus por meio do evangelho verdadeiro. A pregação humanista, ela gera distorções no conteúdo do que se crê e na vida daqueles que acolhem esse evangelho humanista. Nós precisamos entender que há uma comparação que nós podemos fazer sobre o evangelho do reino e o evangelho humanista. São estruturas que nos ajudam a compreender bem a diferença entre um e outro. Então vamos num primeiro aspecto. O centro da mensagem no evangelho do reino é Jesus, a sua vontade, a sua autoridade, o seu reino. Então tudo isso é o centro da mensagem do evangelho do reino. O homem deve buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. A felicidade vem como uma consequência, como diz ali em Romanos 12 e Mateus 6,33. O evangelho humanista, no contraponto, o homem e a felicidade do homem são o centro da mensagem. No evangelho do reino, a atitude com Deus, Jesus é o Senhor, aquilo que nós falamos ali no passado, do Kyrios, e nós somos os servos de Deus. Deus não tem a obrigação de atender os seus servos. Quando ele os atende é por causa do seu amor. No evangelho humanista, Deus existe para abençoar e atender às vontades humanas. Ele tem a obrigação de atender aos pedidos dos seus filhos. Ele é tratado, na verdade, como um servo do homem. No evangelho do reino, as bênçãos, as pessoas vão atrás do Senhor. As bênçãos são consequência, como diz em Deuteronômio, elas perseguem lá no verso 28, aqueles que o temem. No evangelho humanista, as pessoas vão atrás das bênçãos do Senhor e não atrás do Senhor das bênçãos.
No Evangelho do Reino, quanto às promessas, anunciam-se as promessas juntamente com as condições, isso é importantíssimo nós compreendermos. Condições, exigências apresentadas por Jesus. Na verdade, no Evangelho humanista, anunciam-se as promessas de Deus sem falar em qualquer condição que Jesus tenha determinado. No Evangelho do Reino, a condição para ser salvo, naturalmente, é crer no Senhor Jesus, é crer em sua obra salvadora, é reconhecer verdadeiramente o seu senhorio, é arrependimento, como diz Hebreus 5:9, Atos 2:38. Não somos nós que aceitamos ao Senhor, é Ele quem nos aceita pelo seu grande amor. Esse é o Evangelho do Reino. No Evangelho humanista, a condição para ser salvo é aceitar a Jesus apenas como Salvador pessoal, sem reconhecer o seu senhorio e sem uma entrega total ao governo de Cristo. São diferenças brutais, diferenças imensas. Quanto à consagração, no Evangelho do Reino, só existe conversão com a consagração total, ou melhor, conversão é consagração. O que é consagração? É uma vida dedicada, exclusiva e totalmente a Deus, Lucas 9, 57 a 62. No Evangelho humanista, alguém pode se converter, ser salvo, sem se dedicar completamente ao Senhor. Isso é conversão independente de consagração. A consagração é um passo que alguns vão assumir depois ou mais tarde. No Evangelho do Reino, há apenas duas portas, a larga e a estreita, Mateus 7, 13 e 14. A porta estreita é aquela na qual um discípulo de Jesus renuncia a tudo, vive uma vida reta e é dedicado a servir a Deus. No Evangelho do humanista, existem três portas. É criada inconscientemente uma porta média para seguir a Cristo que não exige tanta renúncia e consagração. Então é permitido ser um crente não muito santo, nem muito dedicado a Deus. Quanto ao perdão e à santificação, no Evangelho do Reino, o perdão dos pecados é pela graça. É gratuito, mas é seguida por uma consequente transformação de vida. A justificação e a santificação andam juntas. Efésios 2, do 8 ao 10, Hebreus 12, 14, Romanos 6, 22 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. A fé que justifica é a mesma que santifica. A graça de Deus é o poder dado por ele para que o discípulo não viva no pecado. No Evangelho humanista ensina-se uma justificação independente da santificação. Quer dizer que alguém é perdoado dos pecados mesmo que continue pecando. Estar debaixo da graça de Deus significa tolerância de Deus com o pecado. Naturalmente, isso é um erro brutal. Nós temos que entender essa estrutura para não cairmos na armadilha do evangelho humanista, né? Então nós temos que entender isso. Amanhã nós falaremos sobre um tema que diz que a semente define o fruto. Amém? Um bom dia, que Deus nos abençoe hoje, que Ele nos conceda sua graça, poder, amor, misericórdia e que Ele nos traga a revelação plena do Evangelho do Reino e que nós desejemos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho do Reino. Que o Senhor derrame a sua paz dentro dos muros de Jerusalém e que Ele abençoe a nossa cidade com a sua paz em nome de Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, para sermos despenseiros do Teu reino, despenseiros do pão e da semente, para que nós sejamos de fato mordomos fiéis do Senhor e ao Senhor, investidores do reino. Que o Senhor abençoe nossos filhos e que nós tenhamos uma vida cheia do Teu poder e da Tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e bom dia.